Hoje é quarta-feira, agora eu tô certo, né? Muito bom dia pra você que tá começando o seu dia comigo aqui no canal do Lessa, como sempre, pra ficar muito bem informado sobre o Fluminense, chegando com as primeiras notícias do dia. Uma quarta importante porque o técnico Mano Menezes vai definir o time titular para o jogo de amanhã contra a Portuguesa, a estreia do time principal do Fluminense na temporada, não necessariamente do time titular, como eu vim falando para vocês, mas já com o Mano Menezes à beira do gramado. E esse vídeo também vai servir para a gente projetar, tentar desvendar, porque vai ser difícil até apurar, né? O Mano certamente vem testando e vem treinando muitas formações ao longo dos últimos dias. Teve um jogo treino no último sábado para observar algumas coisas. Desde ontem, aliás, segunda-feira, o Fluminense passou a treinar em um só grupo. Antes eram dois grupos, né? O grupo que iniciou o Campeonato Carioca e o time principal. Agora não, é realmente o grupo do Fluminense para esta temporada. E aí, a gente tem uma série de possibilidades que vamos discutir agora aqui neste vídeo. Por sinal, se você puder já deixar o dedo, larga o dedo aqui no botãozinho do like. É de graça, 0800. Você ajuda demais dessa forma. Seu comentário, como sempre, participando aqui, interagindo, ajudando a construir o canal do Lessa comigo e, claro, se inscrevendo aqui no canal também é muito importante. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e nada sobre o Flu. Vou começar com uma informação que, na verdade, é um complemento daquilo que a gente falou ontem à tarde por aqui sobre o caso Rony. Parece que finalmente teremos um fim nesta quarta-feira em relação a essa negociação. Se vem, se não vem, se o Fluminense retira a proposta, se o jogador vai mudar de ideia e decidir aceitar, tudo pode acontecer, mas tudo deve ser resolvido também nesta quarta-feira, ainda bem, porque ninguém aguenta mais essa novela que está se estendendo e acaba sendo algo desgastante porque, enfim, por tudo que a gente já discutiu, os valores envolvidos, né, a postura do staff do Rony também, isso gerou e gera no torcedor uma insatisfação muito grande pela forma como eles conduziram essas conversas, né? A proposta do Fluminense ainda está de pé, o Fluminense não vai aumentar o valor que ofereceu. Na verdade foram duas propostas, né? Na segunda o Fluminense aumentou o que foi oferecido ali ao Rony, lembrando, um salário ali que, se somado a luvas, ultrapassaria a casa de R$1 milhão, além de pagar quase R$50 milhões ao Palmeiras e provavelmente um contrato de 4 anos. Seria uma contraproposta, um ajuste que o staff do Rony solicitou. O Fluminense acenou no primeiro momento com um contrato aí de 3 temporadas. A diferença é que o Fluminense colocou também, a diretoria do Fluminense, um deadline, ou seja, uma data limite para a resposta do jogador, do seu staff. Hoje, quarta-feira. Se não houver resposta, ou se não aceitarem o que o Fluminense ofereceu, a negociação será finalmente encerrada. Lembrando que, eu reforço, há ainda essa possibilidade, porque aparentemente não jogou nada melhor para o Rony, e se eles tivessem que descartar definitivamente aquilo que foi ofertado pelo Flu, eles poderiam já ter feito ontem, quando o Fluminense recusou a subir a proposta. O Rony, na verdade eu informei isso lá atrás, né? No primeiro momento, quando o Fluminense recebe a negativa e desiste da negociação, porque o Rony estava pedindo R$1,5 milhão mais ou menos de salário. R$1,5 milhão, onde saiu R$1,6 milhão, algo nessa faixa, né? Na época eu disse que seria o valor que ele recebe no Palmeiras, mais 30%, 40% de aumento. Isso o Fluminense nunca aceitou. Foi feita aquela outra proposta que ficou lá e está lá até hoje, aguardando uma resposta do jogador. Então, enfim, teremos uma definição em relação a isso e ao longo do dia a gente vai voltar com as informações, a gente vai apurar e tentar trazer para vocês o desfecho definitivo dessas conversas. Bom, vamos falar agora sobre esse possível time titular do Fluminense para o jogo de amanhã. A equipe treina hoje à tarde no CT Carlos Castilho, uma atividade que provavelmente já vai ser um pouco mais leve, pensando até no desgaste, muito calor, sol muito quente aqui no Rio. Então é claro que há uma preocupação em dosar a carga, né, no treino e também no jogo. Por sinal,
o meia Isaac, que começou o Campeonato Carioca como titular, ele pegou uma gripe essa semana e nesses últimos dias não conseguiu treinar tanto assim. Então não seria surpresa se ele sequer aparecesse no banco, mas talvez seja relacionado, caso ele esteja recuperado. Ontem eu vi lá no CT, mas não sei se o Isaac realmente está em condições de atuar. Acho que vai depender muito do treino de hoje. Por falar em CT, antes de falar do time, o zagueiro Kaique Almeida também esteve ontem lá no CT para assinar um novo contrato com o Fluminense após voltar do Watford da Inglaterra. Ele vai para o Sub-20, vai para Xerém. Não sei porque esse acerto foi feito no CT, talvez para facilitar ali os trâmites, mas enfim, a informação permanece, é que eu passei para vocês, de que inicialmente ele vai para defender o time Sub-20 em Xerém. Essa negociação está finalizada, só não consegui apurar ainda o tempo de contrato. É uma coisa que eu vou tentar trazer para vocês talvez ao longo do dia, só para, enfim, fechar ali a notícia certinho. Vamos lá, em relação à escalação. O que eu passei para vocês, a ideia inicial era de mesclar, né, titulares com reservas. É claro que isso pode mudar muito, são coisas que são avaliadas, principalmente dentro de uma pré-temporada, são avaliadas no dia a dia, na conversa ali com os jogadores, com a fisiologia, com a preparação física. O Mano não vai tomar essa decisão sozinho. Ele vai tomar a decisão com base nos números que ele tem, nos jogadores que estão em melhores condições neste momento. Então ele pode optar por um caminho de colocar ali os mais jovens, né, os que estão talvez com números acima nesta pré-temporada, manter, por exemplo, o Canóbio, que fez a estreia contra o Maricá e atuou ali durante até os 15 minutos do segundo tempo, talvez ele tenha mais uma chance. E aí eu tomei a liberdade de projetar aqui um possível time titular do Flu para o jogo desta quinta. Vamos lá. No gol, eu não escalaria o Fábio. Acho que pode deixar o Vitor Eudes para a gente ver mais um pouco desse jogador, que é, neste momento, o segundo goleiro do Fluminense na temporada. Então, para mim, seria importante testar um pouco mais o Vitor Eudes, né? O Fábio, a gente já sabe o que podemos esperar. E o Vitor Eudes chegou a falhar naquele gol do Volta Redonda, mas até então vinha dando conta do recado, né? Eu acho que talvez ele seja mantido. O Fábio, inclusive, nem disputou o jogo treino porque o Mano preferiu testar ali o Marcelo Pitaluga. Na lateral direita, Guga ou Samuel Xavier. Acho que é provável que ele comece com o Guga, mas depende das condições do Samuel. O Guga fez um jogo contra o Volta Redonda, contra o Maricá não atuou. É um jogador que tem menos minutagem. O Samuel, ano passado, teve alguns problemas físicos, então depende de como está sendo a pré-temporada dele. Mas acho que tem uma chance de começar com o Guga. Thiago Santos, que normalmente fisicamente vai muito bem, ao lado do Ignacio, que fez uma grande partida contra o Maricá, e o Fuentes na lateral esquerda. Um jogador que não teve muitos minutos ano passado, jovem, e com certeza quer e precisa mostrar serviço para, de fato, provar não só para o Mano, mas para a gente também que ele deve ser o titular nessa lateral esquerda. No meio de campo, Martinelli ou Bernal, aí eu acho que pode ser um, pode ser outro, mas creio que ele já dá para começar com o Martinelli, que é um jogador também que sofre muito pouco com lesões. Hércules deve fazer a sua estreia, acredito que fará a sua estreia, e o Lima ocuparia ali, em tese, a função do Ganso. No ataque, aí a gente tem muitas opções, né? Canóbio aberto pela esquerda, e aí a outra opção poderia ser o Keno. Na direita, creio que deve começar com o Serna. O Ares, vale lembrar, ele vem perdeu alguns treinos no final de semana devido a um desgaste muscular, voltou a treinar ontem, então pode ir para o jogo, mas não sei se ele já vai começar com o Ares de cara ou não. Acho que começaria com ele no banco de reservas, se ele for para o jogo. Tem alguns jogadores aí que talvez nem sequer vão lá para o estádio Luso Brasileiro. Por isso estou apostando mais no Serna, e tem o Riquelme também ali, né? O Riquelme começou no banco contra o Maricá, entrou mais uma vez muito bem, e evidentemente é uma opção. E aí no ataque, Cauã, Elias e Cano. Acho que ele deve manter o Cauã e deixar o Cano, se for o caso, para o segundo tempo, para que ele possa entrar até para pegar o adversário um pouco mais cansado. Pode ser uma estratégia para esses jogadores que estão saindo agora da pré-temporada, que vão
fazer o seu primeiro jogo em 2025. E aí é muito importante a gente entender isso mais uma vez, né? Agora é um outro momento da temporada. Você deixa aquele time alternativo, formado por garotos e alguns outros jogadores mais experientes, e entra uma equipe evidentemente mais forte fisicamente, tecnicamente, mas que está apenas estreando. O Canóbio, por exemplo, que é um cara muito forte fisicamente, ele sai do jogo aos 15 do segundo tempo contra o Maricá, já muito cansado, com a panturrilha já gritando, com a perna bem pesada, que é muito natural, né? Os treinos, eu falei isso ontem aqui, os treinos estão sendo muito intensos. O Mano está cobrando, Mano, a comissão técnica, eles estão cobrando muito dos jogadores, muita intensidade nessa pré-temporada. Ainda mais com um calor desse. Então, todo o cuidado é pouco. Óbvio que isso vai ser bem avaliado pela comissão técnica para não colocar ninguém em risco e, ao mesmo tempo, levar um time com capacidade para ganhar a Portuguesa e finalmente conquistar os primeiros 3 pontos do Fluminense em 2025. É só o que eu estou imaginando. Pode ser muito diferente disso, porque, repito, né, depende das condições de cada um, mas de qualquer forma já vai ser interessante a gente observar o time do Fluminense agora vindo de uma pré-temporada sob o comando do Mano, com alguns reforços que estão chegando. Novidades certamente teremos no Luso Brasileiro e a gente vai acompanhar. E claro, ao longo do dia, a gente ou outro colega, outro setorista conseguindo apurar o provável time titular do Flu, a gente volta aqui para debater. Valeu, pessoal, um abraço, deixa aqui o like, tá? Se inscreva aí no canal, tamo junto, valeu!